Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos então, iniciando mais uma semana de aula. E como vocês viram, as nossas aulas elas vão permanecer à distância por mais um período. E nós vamos encerrar o segundo bimestre ainda com as aulas remotas, porque o bimestre vai acabar dia 1º de agosto e até lá vai ficar com essas aulas à distância. Então a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, aos nossos temas, trabalhando igual nós trabalhamos no mês de maio e no mês de junho, que é utilizando aí, as nossas videoaulas, certo? Então, só recapitulando, nós estamos trabalhando, a respeito das células. Nós já trabalhamos a diferença da célula eucarionte e procarionte, e nós começamos a trabalhar a parte das estruturas internas. Nós falamos primeiro do citoplasma, e depois nós começamos a ver as organelas que são aí, que elas possuem membrana, ok? Então nós falamos de uma série de organelas na aula passada, vimos a respeito da estrutura dessa organela e também a respeito da função. Lisossomos, por exemplo, vacúolo, entre outras, certo? Então hoje nós vamos continuar ainda trabalhando a respeito das organelas celulares, lembrando que essas organelas elas estão presentes na célula eucarionte, que é aquela célula complexa e com o núcleo, ok? Então hoje nós vamos trabalhar as organelas chamadas de organelas endossimbióticas, certo? São duas organelas que a gente vai trabalhar em específico aí, e são duas organelas bastante cobradas a nível de vestibular. Quando a gente fala de endo, vamos primeiro entender o que é isso, tá? Antes de falar de cada uma das organelas em si. A palavra endo vem de dentro, Em simbiose vem de uma associação benéfica dentro da biologia. Então nós temos aí duas organelas que todos os estudos indicam, tá? As pesquisas aí que já foram realizadas, que lá no passado, essas organelas, na verdade, elas eram bactérias e elas passaram a se associar às células de tal maneira que virou uma associação aí quase que obrigatória. E daí nós temos uma associação em que há uma ajuda. Por isso a palavra simbiose. Vocês vão ver que essas organelas elas desempenham um papel, uma função aí extremamente importante nas células, certo? Então a célula depende muito dela, a célula e o organismo aí como um todo, para funcionar. Então, acredita-se aí as pesquisas que lá no passado elas eram bactérias e elas passaram então a interagir, a viver aí dentro das células. Quais são essas organelas então? Nós vamos ter as mitocôndrias, aqui nós temos uma representação, um esqueminha, E nós vamos ter também os cloroplastos. Os cloroplastos são mais conhecidos por conta da questão da fotossíntese, que aqui são cloroplastos aqui que estão em verde, certo? Cloroplasto de clorofila, e daí a gente já associa aí ao processo de fotossíntese realizado principalmente pelas plantas, ok? Então a gente vai começar primeiro falando um pouquinho a respeito da mitocôndria e depois a gente entra na parte dos plastos, que não é só o cloroplasto, existem outros, ok? Então quando a gente fala de mitocôndria, a gente tem uma organela que ela tem um formato esférico, ovalado ou formato alongado. Em geral, nós vamos encontrar essas organelas numa quantidade bastante grande em células que têm uma atividade, um metabolismo acelerado. Células que precisam realizar uma atividade intensa no nosso corpo. A gente, de maneira geral, vai encontrar em tudo, mas nessas células que realizam essas atividades mais intensas, a gente tem uma quantidade de mitocôndrias maior. E um exemplo bem típico são as células musculares. Como o músculo se contrai e relaxa aí durante a realização de atividades, não somente atividades físicas, mas outras atividades também, a quantidade de mitocôndrias vai ser maior. E essa quantidade maior está associada diretamente à função dela, que é a produção de energia. As mitocôndrias elas produzem energia para o organismo. Lembrando que essa energia ela é chamada, até coloquei aqui, de ATP, tá? Sempre vai aparecer a sigla. Significa adenosina trifosfato, mas a sigla é o mais comum de aparecer.
É importante a gente destacar, já que a gente está falando de um nível aí de vestibular, que essa produção de energia geralmente não vai aparecer nas alternativas com esse nome, tá? Eu coloquei até em negrito, vai aparecer com o nome de respiração celular. Então, qual é a função das mitocôndrias? Realizar a respiração celular, que seria aí, consequentemente, a produção da energia, ok? Dificilmente vai aparecer aí produção de energia, produção de ATP, tá? Vai aparecer sempre esse termo respiração celular. Então, aqui nós temos uma foto de microscopia, né, mostrando certinho aí a mitocôndria e as estruturas dela que a gente vai ver aí posteriormente, ok? Então, aqui a gente tem as estruturas, né, nós temos um esqueminha da mitocôndria, e vocês vão reparar aqui que tem algumas coisas que levam aí a acreditar que elas eram, então, no passado, bactérias. Então, a mitocôndria ela tem duas membranas, né, uma membrana interna e uma membrana externa, são membranas duplas, né, no caso. Nós vamos ter a parte da crista mitocondrial, que aqui está representado em branco, e a partezinha líquida aqui chamada de matriz mitocondrial. Além disso, reparem que a gente vai encontrar um DNA. E esse DNA não é o DNA humano. E isso é um forte indício que leva os pesquisadores, né, os cientistas a acreditarem que ela, no passado, possivelmente era uma bactéria, ok? Continuando aqui, eu coloquei também uma curiosidade que costuma cair bastante em vestibular, certo? Quando a gente fala das mitocôndrias de animais, de plantas aí, com reprodução sexuada, né, aquela reprodução que tem a presença dos gametas, falando do ser humano, seria o óvulo na mulher e o espermatozoide no homem, nós vamos ter que as mitocôndrias sempre serão de origem materna. Então, elas são provenientes, falando aí do ser humano, do óvulo. Não tem mitocôndria no espermatozoide. Isso é uma coisa muito importante, além de ser uma curiosidade, é uma pegadinha muito forte aí de cair em vestibulares. Então, as mitocôndrias, elas possuem origem materna, ok? Agora a gente tem os plastos, tá? Eu falei do cloroplasto lá no começo, né, que é o que a gente mais faz associação, é o mais comum, porém não é o único. Então nós temos que os plastos, de maneira geral, eles vão ser células exclusivas dos vegetais. Tem algumas pouquíssimas exceções, né, vamos colocar assim, que tem a presença da clorofila. E eles representam, então, pequenas vesículas que vão apresentar funções de acordo com a especialização. Como eu falei, a gente geralmente associa o cloroplasto, né, que é verde, à fotossíntese, mas vocês vão ver que existem outros plastos com outras funções. Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, e esse aqui não representa o cloroplasto pela questão da coloração, ok? Então, o primeiro que a gente tem aqui é o leucoplasto. Lembrando que todos são plastos, tá? Então, o leucoplasto ele não apresenta pigmentação e eles servem aí para sintetizar e acumular substâncias de reserva para as plantas, principalmente proteínas, lipídios ou aí o amido, tá? Lembrando que a gente encontra bastante esse amido na batata. É bem comum de ser encontrado nelas. Então, a gente chama aí o exemplo principal, o amiloplasto. E aqui nós temos algumas imagens, né, de microscopia, foi utilizado um corante, o azul de metileno, e a gente consegue observar certinho esses desenhos que para mim lembram conchas, né, desses amiloplastos. Eles são fáceis de serem pigmentados e fáceis de serem observados no microscópio, ok? Depois nós vamos ter os cromoplastos. Nesse caso, nós já temos um plasto que ele acumula, né, pigmento. E esses pigmentos eles podem ser, por exemplo, os carotenos, a ficoeritrina, né, que vai ter uma coloração puxada para o vermelho, ou a clorofila, que tem a coloração puxada aí para o verde. Como eu falei, o exemplo mais comum que a gente tem é o cloroplasto, por conta da pigmentação verde e do processo de fotossíntese. Falando agora dos cloroplastos, né, que é o mais cobrado a nível de vestibular e talvez o mais estudado entre os plastos, nós vamos ter que eles podem ter, então, formato esférico e ovalado.
e também se apresentar assim com filamentos espiralados nas extremidades, tá? Dependendo aí do organismo. A maioria das células que fazem a fotossíntese, que a gente encontra principalmente nas plantas, mas não é somente nelas, algas também vão ter cloroplastos, e alguns tipos de bactérias, por exemplo, são algumas exceções, né? O que vai acontecer? Eles vão ter uma grande quantidade de cloroplastos. Nós temos aqui uma imagem de microscopia, né? Que eu já vou estar comentando sobre ela. E através aí do processo de fotossíntese, que o ser vivo vai ter contato com a luz, ele vai então realizar a síntese, né, de glicose, que serve como nutriente para ele, e também a produção do oxigênio, mas precisa da luz. Eu até coloquei uma observação aqui, que nas células que não ficam expostas à luz, eles não são encontrados, porque daí ficaria meio que sem função. Então aqui vocês conseguem observar, isso aqui é uma célula vegetal, eu sei disso por causa da parede celular. Então nós temos aqui a parede, ela lembra uma colmeia, né, de abelha, e aqui nós temos a parte interna, então repleta, né, de cloroplastos. Muito provavelmente, aí quem for para a universidade, para algum curso relacionado à biologia, vai fazer a confecção de lâminas para observar esses cloroplastos. E é muito comum a gente utilizar uma planta de aquário chamada de elódia, que a gente consegue observar esses cloroplastos em movimento. Como a organela já apresenta pigmento, né, natural, na cor verde aí no caso, nós não precisamos fazer a fixação dela com outro corante. Então a gente consegue observar esses cloroplastos se movimentando nas células. Aqui nós temos uma espécie de alga, né? Muito provavelmente uma euglenófita, por conta do formato da célula. As algas também apresentam cloroplastos, porque elas também realizam o processo de fotossíntese. Como o cloroplasto também é uma organela complexa, ela também tem várias estruturinhas ali presentes. Então, nós vamos ter aqui, primeiramente, a membrana externa e a membrana interna, igual a mitocôndria. Nós vamos ter a parte interna aqui, representada pelo estroma. Agora, muito cuidado para não confundir. Essas pilhas que lembram moedas, elas vão ter dois nomes de acordo com o que estiver setado, com o que estiver marcado. Uma moedinha só, a gente vai chamar de tilacorde. Só que reparem que elas estão empilhadas como se fossem várias moedinhas, uma em cima da outra. O conjuntinho desse empilhamento a gente chama de granum, tá? Então, uma só é tilacorde, o conjunto granum, ok? Cuidado aí para não confundir, que isso também pode aparecer alguma coisa no vestibular. Como eu falei, esses cloroplastos, então a gente geralmente vai fazer associação ao mecanismo de fotossíntese, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido, né, as nossas duas organelas estudadas hoje. Dei bastante ênfase para as duas porque elas são muito cobradas em vestibular, então acabam sendo aí bem importantes a gente detalhar um pouquinho mais. Caso ainda fique alguma dúvida relacionada, então, ao estudo das mitocôndrias e dos cloroplastos, ou dos plastos, né, vocês podem estar entrando em contato comigo no meu particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês, certo? Do mais, né, tenham uma excelente semana, bom retorno, né? E também um excelente mês de julho aí para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Até logo.